Bom dia, povo de Deus. Vamos dar início à nossa última aula do curso sobre o céu e o inferno. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa escola de formação Mãe de Misericórdia. Eu sou Roberta Viana, sou aqui de Cabedelo, Paraíba, e sou a idealizadora desse projeto de evangelização, da escola de formação. Nós estamos no segundo curso dessa escola, que tem como objetivo levar o conhecimento da palavra de Deus, da nossa Igreja Católica, para todos aqueles que precisam de informação, precisam de conhecimento, aqueles que de verdade querem entender e compreender melhor a nossa Igreja. Então, o primeiro curso foi sobre o purgatório, E agora estamos dando continuidade, falando sobre o céu e o inferno. Então, é com muita alegria que hoje, nós concluímos o segundo curso sobre o céu e o inferno. Essa é a nossa última aula. Eu quero acolher você com o abraço da misericórdia. E nós vamos rezar, começar rezando, como sempre a gente começa aqui, como o Senhor nos ensinou. Nós vamos rezar para que essa aula seja uma aula frutífera, para que ela te ajude a entender melhor sobre esse assunto. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Então, vamos dar início agora ao nosso curso, apresentando aqui eu vou fazer basicamente um resumo do que a gente viu na aula passada e falar um pouquinho sobre o assunto de hoje, que é sobre a experiência dos santos místicos, aqueles que tiveram experiências com o inferno ainda em vida. Assim como a gente viu, na aula passada, que é possível, na aula passada não, na aula retrasada, a gente viu que é possível viver o céu aqui na Terra. Também é possível viver o inferno aqui na Terra. E isso tudo está baseado na nossa livre escolha, Nós temos o livre-arbítrio e nós escolhemos viver o céu ou viver o inferno, Então, a gente viu que o inferno, ele não é um lugar de fogo, como muitas vezes a gente vê que apresentam dessa forma, o inferno para nós, como um lugar de fogo, mas é um estado definitivo da alma que se separa de Deus. Nós vimos que através da nossa livre escolha, nós vivemos essa separação. Nós não conseguimos mais sentir Deus, não conseguimos mais
alcançá-lo, e nem ele não consegue nos alcançar, né? Exatamente por quê? Porque nós escolhemos viver nessa separação. Então, lá em Mateus capítulo 25, no versículo 41, vai dizer assim: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E também na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 14, vai dizer: quem não permanece no amor, permanece na morte. Né? Então, essas duas passagens remetem ao inferno. E no Catecismo da Igreja, eu vou, inclusive, ler com vocês aqui, né, o Catecismo da Igreja, que fala, né, o artigo que fala exatamente sobre o inferno. Se vocês quiserem anotar aí, para depois vocês pesquisarem, né, é o número 1033, que fala no Catecismo da Igreja sobre o inferno. E vai dizer assim: não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se digna com a palavra inferno. Então, aqui no Catecismo, o número 1033, vocês podem anotar para depois pesquisar e ler, né, porque tem do 1033 até o 1037, que fala exatamente sobre o inferno, né? E vocês perceberam que o Catecismo ele deixa claro que é uma livre escolha. E nós escolhemos viver ou o céu ou o inferno, né? Mas o que eu quero que vocês entendam que é um estado da alma, né? É um estado permanente de separação com Deus. Isso é o inferno. Resumindo, né? Deus, ele não manda alguém para o inferno, né? Muitas vezes a gente escuta algumas palavras, até as mães mesmo, né? Falam isso, dizendo assim: olha, menino, se tu ficar fazendo isso, você vai para o inferno, né? A gente já ouviu, inclusive, pessoas da própria igreja falando sobre isso, né? Dizendo que se a gente não seguir aquele exato caminho, ou fazer aquela coisa, né? Viver o bem, você vai para o inferno, né? Então, Deus ou remete a Deus, né? Essa condição, como se Deus fosse quem mandasse a gente, né, para o inferno. Mas, na verdade, não é assim, né? Somos nós. Depende de nós, depende da nossa liberdade de escolha, né? Do livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos ir para o inferno ou ir para o céu. Então, não, quando alguém disser assim, foi Deus que mandou ele para o inferno, foi Deus que mandou ele para o céu, né? Na verdade, somos nós que escolhemos ir para o céu ou para o inferno, né? Então,
nós escolhemos viver com Deus ou sem Deus. Então, uma coisa que também precisa ficar definida aqui é que essa escolha, ela é eterna. Tanto o céu, se você alcançar o céu, ele vai ser eterno, como o inferno, né? Se você escolher viver, né, ainda aqui na Terra, né, com atitudes de inferno, com certeza você vai, quando você morrer, você vai viver um inferno eterno. Não tem mais perdão para aqueles que já escolheram viver no inferno, né? Então, deixando isso claro, que não tem como a gente salvar as almas que estão no inferno, né? Então, lá no início, né, os santos e os primeiros padres, eles vão explicar que o maior sofrimento não é o fogo físico, né? Porque quando a gente morre, a gente não vai levar o nosso corpo físico. Não é a nossa carne que vai arder no fogo, né? É a alma. É a alma que vai. Então, esse corpo aqui, ele vai ficar aqui na terra, ele vai ser consumido, né? Pela areia, enfim, da maneira que você escolher morrer. O que realmente define a questão do inferno é a perda de Deus, né? É essa separação, que você não vai ter mais o acesso às coisas de Deus, você não vai sentir. E aí tem uma frase, né, de Santo Agostinho, que ele diz assim: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Então, é essa busca por Deus, né, que a gente precisa sempre viver aqui na Terra. Ou seja, a alma, ela foi criada para Deus, né? Nós fomos criados para Deus. A gente veio de lá e a gente precisa voltar para lá, né? Então, no inferno, ela sabe disso. Nós temos a consciência, né? Mas ela não pode voltar. Então, o inferno, eu acho que o pior do inferno é isso, é você ter o conhecimento da verdade lá e não conseguir mais o perdão de Deus. Então, esse é o inferno, né? Então, o fogo, né, também é real, né? E Jesus fala dele. Mas ele expressa também uma dor espiritual intensa, né? Porque, como eu falei para vocês, não é o fogo, não vai arder na nossa carne, a gente não vai sentir como fisicamente, né? É a nossa alma. Então, a dor é espiritual. Então, é uma realidade que ultrapassa a nossa compreensão material. Não é uma coisa que, como a gente vê, que é um lugar realmente, né? Por isso que eu continuo batendo na tecla, que é um estado de alma. Então, como eu falei para vocês, o inferno, ele não é uma coisa futura, né? Você não só vai para o inferno quando você morre. É uma escolha ainda aqui na Terra, do mesmo jeito que eu falei para vocês sobre o céu. O céu, você pode escolher viver ele aqui na Terra, né? Então, é uma escolha ainda aqui, ainda em vida, né? Nós podemos escolher viver o céu ou o inferno. Então, como é que você vive o inferno aqui na Terra? Eu não sei se você vai se identificar ou se você conhece alguém que já está vivendo no inferno aqui na Terra. Então, o primeiro exemplo é o coração endurecido. É um coração rancoroso, é um coração que não se abre à misericórdia, né, do Senhor, né, vive em pecado, né, rejeita todo tipo de correção, não aceita exortação, acha que já está vivendo, né, a sua própria verdade, o jeito que aquela pessoa está vivendo é o jeito certo de viver, né? E aí perde a sensibilidade. Vai para a missa, mas não sente nada. Comunga, mas não tem o entendimento que ali é o corpo de Cristo. Não há mudança, né? Pode ter até o entendimento da Bíblia, né? Conhecimento da palavra,
conhecimento da verdade, mas fica só guardando dentro de si os dons e na prática, né, nas suas atitudes, vive totalmente o contrário, né? É como se a Bíblia não enraizasse a parábola do semeador, né? Que as sementes vão caindo, né, no solo pedregoso, no solo cheio de espinhos e não tem raízes. Então, é como se a palavra tem o conhecimento da palavra, sabe o que é certo e o que é errado, né? Como eu coloquei aí o pôster no Instagram, no feed, sobre o pecado mortal, né? Eu coloquei aí bem direitinho explicando o que é o pecado venial, o que é o pecado mortal, né? Eu coloquei bem direitinho para depois vocês me dizer, mas o que é realmente o pecado mortal? Que é a condição de quem realmente, se você morrer em pecado mortal, você vai para o inferno. Então, aos poucos, ela vive um estado de separação. Então, não é uma coisa futura, não é. Você não vai para o céu depois que morre. Você não vai para o inferno depois que morre. Você vive esse estado de alma aqui na Terra. E o que o Senhor quer de nós é que a gente escolha pelo céu. Porque o Catecismo da Igreja falou que a nossa alma foi feita para Deus, né? Então, o Senhor, ele vai dando esse caminho, essas oportunidades para a gente viver em estado de céu ainda aqui na Terra. Mas existe a nossa escolha, né? Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 8, vai dizer: por causa da dureza do vosso coração. Então, veja que não é um Deus que castiga, não é um Deus que se ira, não é um Deus que vai se vingar de nós. Porque Deus, ele é misericordioso. A gente viu a misericórdia do Senhor através de Jesus. Jesus é a face de Deus. Jesus é a face do Pai. Ele mesmo fala, né? Que quem olha para Jesus está vendo o Pai. Então, a gente reconhece hoje que Deus não é um Deus de vingança, não é um Deus de ira, um Deus castigador. Não é Ele que manda a gente ir para o inferno. São as nossas escolhas. Que fique bem claro isso, né? O segundo exemplo é o ódio e a falta de perdão, que tem crescido muito, né? Eu tenho feito os atendimentos, acompanhamento espiritual, e vejo o quanto essa ferida ela causa males profundos no coração e atingem a alma. É tanto que essas pessoas que sentem ódio, rancor, mágoa, falta de perdão, elas começam a adoecer, né? E elas vão para o médico e o médico faz exame e não tem nada. Não encontra nada. E a pessoa sente dores, a pessoa tem enfermidades, mas quando faz exame tá boazinha. Por quê? Porque exatamente são as doenças psicossomáticas, são doenças da alma, que você carrega mágoa, rancor, e ela vai externizar no seu corpo físico. E aí vem o exemplo, né? Alguém decide não perdoar nunca, e se você falar isso, também entra na questão dos votos secretos. Eu não sei se você já ouviu sobre isso, mas os votos secretos também são brechas enormes para causar grandes males no seu coração e paralisar a sua vida. Pessoas que dizem assim, eu nunca vou casar. E aí a gente encontra pessoas que têm relacionamentos frustrados, que não conseguem dar passos para um noivado, um casamento, né? Pessoas que têm essa dificuldade por conta dos votos secretos. Diz que, eu nunca vou ter filho. E aí casa, mas quando vai realmente buscar ter o filho, tem problemas para engravidar por causa dos votos secretos, né? Então,
Se você disser também, eu nunca vou perdoar aquela pessoa, e aí já é um voto secreto. Você tem essa dificuldade de perdoar, você tem essa dificuldade de ser misericordioso com as pessoas e vai tendo, né, um coração rancoroso, um coração difícil de acessar, de Deus entrar. E aí vai alimentando o rancor, né? Então isso, de alguma forma, vai fechando a sua alma para o amor. E você vai ficando cada vez mais perto do inferno. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 15, vai dizer: se não perdoares, também o Pai não vos perdoará. E aí é algo que a gente precisa pensar. Nós rezamos o Pai Nosso, né? Nós rezamos e no Pai Nosso a gente fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, como a gente reza nessa ordem, a gente pede primeiro perdão a Deus, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só que, não sei se vocês entendem, mas a ordem, ela é, na prática, ela é o contrário. Para que Deus nos perdoe, nós precisamos perdoar primeiro. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso está dizendo o quê? Você está pedindo perdão a Deus, mas você está dizendo a Ele: eu já perdoei o meu irmão. Assim como eu perdoei o meu irmão, o Senhor me perdoe. Então é uma coisa que você já fez antes, né? Mas as pessoas não entendem assim. As pessoas querem que Deus perdoe primeiro, mas elas não buscam o perdão do seu próximo, não busca perdoar o próximo, né? Então, existe essa condição, né? Para que a gente seja perdoado, a gente também precisa liberar perdão. O exemplo 3 é a indiferença espiritual, né? A pessoa não odeia Deus, né? Não odeia, mas ela vive como se ele não existisse. Não reza, não busca, não se converte. É aquela pessoa engessada, é aquela pessoa que está na mesmice, que não se abre à conversão, né? Então, esse é um caminho silencioso para a separação. Então, a pessoa, de alguma forma, já vive o inferno aqui na Terra. Então, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: porque és morno, vou vomitar-te, né? É aquela pessoa em cima do muro. É aquela pessoa que não se decide qual é o lado que vai ficar, né? Então, lembrando que existe a história do muro, né? Que a gente sabe que o muro já pertence ao inimigo, já pertence a Satanás. Então, aqueles que vivem em cima do muro, eles estão a um passo silencioso, né, para a separação, né, da sua alma com Deus. E é uma separação eterna, né? Então, o inferno, ele só existe por quê, né? Porque Deus respeita radicalmente a liberdade humana. Então, lá desde o início, ele fala do livre-arbítrio. E o que Deus pode fazer por nós? Ele vai dizer assim: olhe, o caminho certo é esse aqui, vá para a direita. Mas, se você quiser ir para a esquerda, ele vai lhe respeitar. Mas ele está apontando sempre para o caminho certo. Ele está lhe dizendo sempre o que você precisa fazer, as coisas certas que você precisa fazer, mas ele vai respeitar a sua liberdade de escolha, né? Então, sem a liberdade não existe o amor verdadeiro, né? Seria algo que a gente ia sentir para Deus como uma coisa mecânica, né? Como se a gente fosse boneco de fantoche na mão de Deus, né? Mas ele não quis assim.
né? Ele quis que a gente amasse ele livremente e que a gente estivesse na presença dele livremente, não por obrigação, né? Então, esse é um dos aspectos, né? Sem essa liberdade não haveria, né, amor verdadeiro, mas também não haveria rejeição, né? O inferno não nega o amor de Deus, né? O inimigo, ele, como vocês sabem, a gente viu na aula passada, né? Lúcifer, ele era um anjo de luz, né? Ele é um anjo de luz. E ele, pela sua liberdade, escolheu viver essa separação, né? Então, ele entende o poder de Deus. Ele conhece a palavra de Deus, né? Então, ele revela que o amor de Deus não força ninguém, né? E lá no Diário de Santa Faustina vai dizer: a misericórdia de Deus não quer punir, mas salvar. Então, essa aula de hoje é principalmente para desmistificar essa visão que a gente tem muitas vezes de Deus, que é um Deus castigador, que é ele que nos leva para o inferno, né? E aí, nós precisamos entender que Deus é misericordioso, né? E a sua misericórdia infinita está, né, sempre nos buscando. Senhor sempre monta estratégias para nos alcançar. O Senhor sempre monta estratégias para dizer: olha, eu estou aqui, vem para esse lado, né? E lembrando que ele não é só misericórdia, né? Ele também é justiça. Então, o inferno, de alguma forma, é a justiça de Deus, né? Ele está sempre aqui, mas você o rejeita, então as suas escolhas vai ter consequência, né? Tudo na nossa vida a gente sabe que tem consequência. O que a gente colhe, o que a gente planta aqui hoje, a gente vai colher mais na frente. Então, se você está colhendo amor, se você está colhendo bondade, se você está colhendo o céu, você mais na frente você vai ter a recompensa que é o céu, que é a vida eterna. Mas se hoje você está plantando ódio, rancor, divisão, fofoca, intriga, se você está colhendo, plantando tudo isso, né? Mais na frente, com certeza, vai ter um lugar reservado para você, né? Mas não vai ser no céu. Então, o inferno é a consequência de uma vida que rejeitou Deus até o fim. E eu quero também dizer para vocês aqui, deixar bem claro isso, que não é porque as pessoas estão dentro da igreja que elas optaram pelo céu. Isso é muito sério. Tem muita gente dentro da igreja que já vive o céu aqui ou já vive o inferno aqui na terra, né? Do mesmo jeito, tem pessoas que já vivem o céu aqui na terra, né? Que já desejam o céu aqui na terra. Também existem pessoas dentro da igreja que conhecem a palavra, que está ali servindo, que está ali, né, liderando, mas que também vive já o inferno aqui. Porque escolheu viver essa separação, né? E aí a justiça vem para todos, né? A conta chega, né? Para todos. Então, existe uma conexão muito forte, né? Pecado repetido. O que é o pecado repetido? É aquele pecado que você vai muitas vezes ao confessionário e se torna até um pecado de estimação. Se você não vence, se você não consegue controlar, se você não consegue escolher viver o contrário daquilo ali, né? Mas também existe aquele pecado que você veste a camisa, que você traz para sua vida, né? Que você decide, é uma realidade que você decide viver. Então, é o pecado repetido que se torna hábito, depois se transforma em vício, e aí vem a cegueira espiritual. Então, perceba, você começa a fazer, né, ali, mas aí você vai até para o confessionário.
Se confessa. Toda vez que você encontra um padre, você se confessa aquele mesmo pecado. E aí você vê que ele não consegue dominar o pecado, ele acaba virando hábito. E aí você traz para sua realidade de vida, você começa a viver o pecado, ele se torna vício. E aí você já não consegue mais controlar, já é algo para a vida mesmo, né? Já se torna a sua própria vida. E aí você começa a ficar cego, né? Aí vem a cegueira espiritual, né? Como alguém que pode chegar a rejeitar Deus conscientemente. Então, aqueles que vivem em pecado mortal e que não conseguem sair dali, começam a rejeitar Deus conscientemente, sabendo quem é Deus, tem a formação, tem a experiência, né? Mas através da decisão de viver no pecado, a pessoa escolhe, né, rejeitar a Deus conscientemente, né? Então não é só aqueles que estão lá fora da igreja, não é só aqueles que não têm conhecimento que vivem o inferno, não. Pelo contrário, né? O inimigo, ele sabe da Bíblia também, ele conhece a palavra de Deus, então ele que escolheu viver no inferno, né? Mesmo sabendo quem é Deus. Então, os demônios estão no inferno por quê? Fizeram uma escolha livre e definitiva contra Deus. Então, de alguma forma, né, aqueles que vão para o inferno também viram demônios, né? Se já não são agora, né? Isso mostra que o inferno não é a falta de chance, né? Não é aquela falta de chance que Deus está lhe dando uma chance, não. Não é essa falta de chance, porque você tem várias oportunidades, né? Mas é uma decisão consciente. Isso é que é o pior, né? Isso é que é pior. Você sabe que está errando, que está pecando, que está vivendo uma vida errada, mas você quer viver. Você quer continuar, né? Não faz nada para mudar. Então, a gente já sabe qual é o futuro dessa pessoa, né? Então, Deus manda pessoas... tem muita gente que... Vamos desmistificar isso, né? Cuidado com essas armadilhas que a gente escuta muito, né? Os erros comuns de pessoas que falam assim, que Deus manda, né, as pessoas para o inferno. E isso tá errado, né? Deus não manda ninguém para o inferno. É a pessoa que escolhe, né, rejeitar a Deus. Outra coisa também que está errada. O inferno, ele não é simbólico. Ele não é uma coisa abstrata. Ele não é uma coisa inventada, né? A igreja prova que ele existe, né? E tá lá no Catecismo da Igreja, no número 1035, né? A igreja ensina que é real. Então, você pode pesquisar aí no Catecismo e comprovar, né? Quando vem alguém para dizer que o inferno não existe, eu já ouvi também que o purgatório não existe. E tô falando, assim, de pessoas católicas, viu, gente? Porque aqui, esse curso e tudo que eu falo aqui é pro povo católico, né? Da nossa religião. Então, eu já vi, sim, pessoas católicas dizer que o céu não existe, o inferno não existe, o purgatório não existe, né? Mas, enfim, ele existe sim. Tanto o céu, como o purgatório, como o inferno, né? Então, tem muita gente que fala também, Deus é mau porque existe inferno. Então, isso é errado, né? O inferno existe porque Deus respeita a liberdade. Não é que Deus criou o inferno, né? Ele aceita a nossa liberdade de escolha. Outra coisa que falam também, todo mundo vai ser salvo no final, né? E isso não é verdade, certo? Isso é chamado de universalismo, né? Não é doutrina da igreja, né? Então, outra coisa também que é errado falar, né? O inferno é só para grandes pecadores, né? Tá errado, né? O perigo maior é a indiferença, é a tibieza, é a falta de conversão, porque a gente pensa assim, não, só vai para o inferno aquele que matou
aquele que roubou, né? Mas tem esses pecados que, se a gente for alimentando, eles vão virando hábitos e vícios, né? E a indiferença, tibieza, falta de conversão. E a tibieza, ela tá em alta hoje, viu? Não sei se vocês entendem, eu vou até fazer um post sobre a tibieza, né? Para que vocês possam entender o grau de problema que a tibieza causa no nosso coração. Tem muita gente que escuta a palavra tibieza, tibieza, mas não entende. E talvez até você seja uma alma tíbia, né? E aí a gente vai estudar. Nesse post eu vou postar ainda aqui no meu stories para vocês entenderem sobre a tibieza. Então, vamos refletir, né, sobre a nossa vida espiritual. Vamos lá. Será que você tem vivido como alguém que ama a Deus ou apenas que não faz coisas erradas? Tem gente que diz assim, não preciso ir para a igreja não, porque eu faço as minhas orações em casa. Tem gente que fala isso. Existe alguma área em que estou resistindo a Deus? Ou seja, Deus está falando, olha, vai para esse lado e você resistindo. Olha, faz isso e você resistindo. Será que você está resistindo a Deus? Né? Você está guardando rancor de alguém ou já liberou perdão? Pensa aí. Você tem dificuldade de perdoar? Pensa aí. Se você morresse hoje, será que você iria para o céu ou para o purgatório ou para o inferno? Você já pensou nisso? Você está caminhando para ele ou você está se afastando dele? Próxima pergunta. Você tem consciência de que existem almas em risco? Você está ajudando essas almas a se aproximarem de Deus ou você está alheio a isso? Então, fica aí a reflexão para que você possa ter essa consciência. Se você está caminhando para Deus ou se você está caminhando para o outro lado, né? Porque só existe dois lados. O céu e o inferno. Porque o purgatório, a gente viu aqui, que as almas que estão no purgatório, elas já estão salvas. Elas só precisam ser purificadas para ver a Deus. Mas o purgatório já são as almas salvas. Então, não tem meio termo. Né? Não tem meio termo. Então, esclarecendo aqui, né, sobre isso, agora a gente vai entrar no último capítulo da nossa apostila. Se você ainda não adquiriu, ainda dá tempo de adquirir a sua apostila, né, sobre o céu e o inferno, tá bom? Então, esse quarto capítulo, né, ele é bem curtinho, né, que fala sobre as experiências dos santos místicos com o inferno, né? São os testemunhos dos santos que passaram por essa experiência ainda aqui na Terra, né? Então, a gente começa com a nossa baluarte Santa Faustina. E lá no diário, ela relata ter sido conduzida ao inferno. Então, ela viu sofrimentos variados, ódio contra Deus, desespero eterno. Então, ela afirma que a maioria das almas que lá estão não acreditava que o inferno existia. Tá claro, né? Tá muito claro. Então, se você escutar um discurso, o inferno não existe, é uma criação humana, então você já sabe, né? Não preciso nem falar nada mais, né? A própria Santa Faustina tá dizendo aqui, ó, que as pessoas que estavam no inferno, nessa experiência que ela teve, as pessoas que estavam lá eram as pessoas que não acreditavam que o inferno existia. Segunda, as criancinhas de Fátima, né? Que eu falei que iria falar sobre isso também, né? Nossa Senhora, ela mostrou o inferno para os pastorinhos. E aí, nessa descrição, né? Era um mar de fogo, tinha uns demônios horríveis, almas em tormento.
E isso levou uma devoção maior, né, uma urgência da conversão das almas, né? Ela pedia muito, rezem um terço pela paz, rezem um terço para evitar ir para o inferno, né? Então, é um dos exemplos. Santa Teresa d'Ávila também, ela teve uma visão do inferno, né, preparada para ela, caso não fosse fiel. Então, ela teve essa visão, né, como se Jesus dissesse assim, olha, se você não for fiel, você vai para esse lugar aqui, né? Então, ela descreve que era um lugar de angústia extrema, uma sensação de sufocamento, sofrimento interior indescritível. Então, tem também São João Bosco. Ele tinha sonhos proféticos, né? Sobre o inferno. Então, ele relata que eram caminhos que levam à perdição e jovens despreparados espiritualmente. Vejam. Olha a condição de São João Bosco para quem iria para o inferno. E a descrição da igreja, né? Como sempre eu falo aqui, que essas experiências que a gente vê com os santos místicos, né? Ela não é um dogma. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa acreditar, você não é obrigado a acreditar, mas a igreja, ela atesta, né? Então, ela confirma, né, o ensinamento bíblico, tá na Bíblia, sobre o inferno, e a igreja trata essas experiências dos santos como um alerta espiritual para nós, né? Então, tudo que os santos místicos viveram e relatam serve de alerta para que a gente não queira ir para o inferno, né? Eu mesma, o meu objetivo aqui é ir para o céu e levar o maior número de almas comigo para o céu, né? E é isso, né? A gente termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Espero que esse curso sobre o céu e o inferno tenha esclarecido muitas dúvidas. Você ainda pode adquirir a apostila, é só falar comigo no privado. E também nós temos um grupo no WhatsApp, que nós passamos lá as informações, a gente faz a Lexio Divina também voltada para o tema, né? Porque tem muitas passagens na Bíblia que remetem ao inferno, que remetem ao céu, mas muitas pessoas não entendem, não compreendem, né? Então, a gente também, nesse tempo, a gente foi estudando as passagens na Bíblia. Então, é isso, né? Eu convido você a entrar nesse grupo do WhatsApp também, se você quiser entrar, né? Esteja convidado, né? Se sinta convidado para entrar no grupo do WhatsApp e também adquirir a apostila, tá bom? Estou preparando já um próximo curso para que a gente possa mergulhar nesse mês de maio, vai ser voltado a Nossa Senhora, tá bom? Nossas aulas são no sábado, né? Também tem a apostila, né, para quem quiser adquirir e ajudar no nosso projeto de evangelização. Eu agradeço demais a todos que chegaram até aqui, que participaram, né, junto comigo desse curso, e agradeço a você que vai continuar, né, que vai buscar conhecimento, que vai buscar realmente viver, né, essa vida, essa busca pela santidade. Amém? Então vamos concluir rezando a Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que revista a nossa escola de formação com o seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai espiritual São José, para sempre sejam louvados. Até o nosso próximo curso, se Deus quiser.